Constituição assegura à criança e ao adolescente absoluta prioridade dos seus direitos à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. O menor deve ser colocado a salvo de todo tipo de crueldade e opressão. A Constituição garante a assistência, a criação e a educação da prole. Se raciocinarmos a partir desse ponto de constitucionalização do direito de família, chegamos à doutrina da proteção integral e especial à criança e ao adolescente. Mas por quê? Porque cientificamente essas pessoas ainda não alcançaram a plena maturidade física e intelectual. Exatamente por isso são consideradas pelo direito vulneráveis. E é por isso mesmo que são dependentes dos adultos e devem ser protegidas por eles. Consequentemente, os menores precisam de salvaguardas. Duas delas são o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, e a lei que disciplina a Síndrome da Alienação Parental, Lei 12.318 de 2010. Devemos sempre partir da premissa, em qualquer diálogo acerca das crianças e dos adolescentes, de que a ideia de respeitar o convívio saudável da pessoa menor com seus familiares se trata de um direito fundamental da pessoa humana, estruturante da família, que é a base da sociedade e que, por isso mesmo, tem proteção do Estado. Constitucionalmente, qualquer movimento tendente a macular essa cláusula pétrea é violência pura e manifesta, por isso intolerável em um Estado democrático de direito. Nessa linha de raciocínio, o que seria um ato de violência à luz da lei da alienação parental? Seria toda interferência na formação psicológica do menor por um dos pais, pelos avós ou por qualquer pessoa que tenha esse menor sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Isso com a finalidade de que esta criança ou adolescente passe a repudiar o outro genitor com a finalidade de prejudicar, através de determinados atos, o vínculo afetivo da criança ou do adolescente com o outro genitor. Essa campanha de ódio e de desmoralização do genitor, portanto, violenta as crianças e os adolescentes em seu aspecto biopsicossocial. Esse tipo de agressão pode ser praticada diretamente ou através de terceiros. O menor passa a desenvolver um sentimento de defesa contra a fictícia ameaça representada pelo genitor alienado. A própria lei cita exemplos de atos de alienação parental. Para a Lei 12.318 de 2010, são atos violentos, por exemplo, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou do adolescente com seu genitor, embaraçar o direito regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais ou relevantes sobre a criança ou adolescente, como informações escolares, médicas e mudanças de endereço, e até mesmo apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra os familiares desse genitor ou contra a avós da criança e do adolescente. Tudo com o propósito cruel de impedir ou dificultar a convivência deles com a criança ou com o adolescente, que são, na verdade, as maiores vítimas dos próprios familiares alienadores. A denúncia falsa de abusos contra o menor é considerada, então, pela lei da alienação parental, um ato de extrema violência. O problema é que certos pais abusadores, alegando que a denúncia contra eles seria falsa, não raro conseguem afastar injustamente o genitor que havia feito uma denúncia verdadeira de abuso. Os familiares abusadores estariam alegando estar sendo alienados. Diante dessas situações, há quem pretenda a alteração e até a revogação da lei da alienação parental, porque ela estaria sendo usada, por exemplo, por pais pedófilos para o acobertamento de seus crimes contra os próprios filhos. O genitor abusador estaria, então, se valendo de uma lei protetiva aos maiores interesses das crianças e dos adolescentes para continuar cometendo atos de violência. Se verdadeira, porque devidamente comprovada com base na realidade do caso em concreto, o abusador deve, obviamente, responder. Se falsa, aquele que fez a denúncia evidentemente quebrou o dever de confiança, que é a boa-fé objetiva, praticando alienação parental e também deve ser responsabilizado. Mas como saber se a denúncia é verdadeira ou falsa?
essa é a maior questão que se coloca na discussão acerca da revogação ou não da lei da alienação parental. Devido a problemas estruturais, as equipes multidisciplinares de apoio ao judiciário devem ser instrumentalizadas cada vez mais para um maior engajamento na tutela constitucional dessas pessoas em formação. Nesse ponto, o papel das perícias se mostra importantíssimo porque abrangem diferentes áreas do conhecimento, como a psicológica e a biopsicossocial, principalmente nos casos de cumplicidade entre o alienador e o filho, identificáveis através de sinais de que o genitor alienado é taxado de mal e o alienante de bom. Mas e as consequências jurídicas para o alienante? Uma vez caracterizados os atos típicos de alienação parental e até de maneira preventiva, podemos judicialmente, com urgência e tramitação processual prioritária em relação a outros processos, responsabilizar o alienador civilmente e penalmente, atenuar os efeitos da alienação através de advertência, multa, ampliação do regime de convivência familiar com o genitor alienado, acompanhamento psicológico e biopsicossocial, alteração da guarda, fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente e a suspensão da autoridade parental. O que interessa, no final das contas, e ninguém duvida disso, dentro da doutrina da proteção integral, que é inegociável, é a garantia da integralidade psicológica e a relação de afeto dos filhos com os genitores e demais familiares. Por isso é nessa linha que eventual alteração legislativa deve seguir. Com isso, eu deixo em todos um forte e fraternal abraço.